hoje de quarta-feira, dia 12 de agosto. Estamos iniciando aqui a gravação da aula sobre telesaúde. Vou apresentar aqui minha tela. Eu sou a professora Natália Saraiva, estamos aqui na disciplina de informática aplicada à enfermagem. Apresentando para todos. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação de slides? Sim, professora, consigo sim. Pronto, eu quero que participem, viu, gente? Não é um monólogo, não, né? Porque eu não estou olhando vocês nos olhos, e vocês não é para participar, participem, né? É um diálogo aqui sobre esse tema, tá? Então, na manhã de hoje, nós vamos dialogar sobre telesaúde, como eu já disse, sou a professora Natália Saraiva, né, professora da Escola Técnica de Saúde, e estamos aqui na disciplina de informática aplicada à enfermagem. Então, a gente vai começar com uma tempestade de ideias. Eu quero saber de vocês, o que é que vocês entendem, o que é que vocês imaginam que seja telesaúde. Podem falar aí, abrir os microfones, falar para mim, porque eu nem consigo ver o chat. Pode ser qualquer coisa, uma palavra aí que você imagina que esteja relacionada. Vamos, gente. Estão me ouvindo? Eline? Caiu? Não, professora, como eu falei, a questão da telesaúde, ela está interligada na questão da gestão de saúde na organização, assim, pelo que eu entendi mais ou menos, que eu achei um assunto complexo, né? Sim. A senhora está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Então, você falou algumas palavras, né? Está relacionada à gestão de saúde. É porque, entre as principais ferramentas, né, assim, de transformação dos cuidados em saúde no Brasil, né, como disse a senhora, eu pesquisei, estou aqui com o material que eu pesquisei, o conceito de telesaúde mesmo, ela, como é que se diz, tem sido utilizado muitas vezes como sinônimo, né, que tem significado distinto. Então, assim, é um assunto um pouco complexo, por isso que eu estou dizendo à senhora que eu fiquei um pouco sem entender, aí dei uma lida, mas assim, ainda é complicado, eu acho. Ótimo, mas obrigada pela participação. Como aí está mostrando, né? Aí está mostrando essa imagem, né? Eu entendo como uma distribuição de serviço, né? De informação que está relacionada à saúde e às tecnologias. É um serviço de assistência, né? Um serviço remoto de assistência, mais ou menos isso, professora. Explica aí. Não, tem muita distribuição aí, né? A gente vê que está distribuindo, né? Informações. Gestão, assistência em saúde, informação. Tem mais alguma palavra que vocês acham que estão relacionadas? A telesaúde. Comunicação, né, professora? Telecomunicações. Telecomunicações. Ela é um instrumento de tecnologia, né? Como já falou, né? Também. Então, aí seria o uso da tecnologia na área da saúde. Né? Sim. Já no Brasil, essa rede é uma iniciativa do Ministério da Saúde, né? Para fortalecer melhor qualidade de atendimento ao serviço básico da saúde, que é o SUS, né? Que é formado por vários núcleos, entre municipais, regionais. Eles vão oferecer serviço a trabalhadores, serviço de trabalhador específico, né? Eu não sei. Você já viu o núcleo de telesaúde? Já tinha visto? Já tinha ouvido falar sobre? Eu não, li, né? Mesmo... Eu só fiz ler, né, professora? De manhã. Sim. Pronto. Então, pegamos várias palavras aí que vocês falaram, né, e que estão realmente congruentes com o tema, como gestão, informação, telecomunicação,
assistência à saúde, tecnologia, todos esses termos estão relacionados à telesaúde, tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Alguma musiquinha? Não foi aqui? Eu não sei. Inicialmente, esse termo, ele veio nos primórdios com a denominação bem maior com No relação século ao nome. XIX, né, professora? Foi no século XIX? Exato, no século XIX. Vou chegar também lá na história. Né? Primeiro essa parte conceitual. Há não muito tempo se falava muito no termo telemedicina, que ele também é um termo que pode sim ser utilizado. Mas o termo hoje em dia, telesaúde, ele acaba sendo um tema mais abrangente e incluindo também outros profissionais de saúde, ferramentas de gestão, por isso que até o termo preferível, né, um dos termos preferidos seria o telesaúde. Mas no início, né, se falava muito sobre a telemedicina. Então, ele foi o primeiro termo utilizado nessa área, e aí, de acordo com a OMS, né, em 1997, ela definiu a telemedicina como compreende a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde. Então, vejam só, serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Então, a gente tem aí o surgimento, né? Tinha-se o desafio, muitas vezes, de levar a medicina para situações geográficas distantes, já que a gente sabe que a gente não tem, por exemplo, um médico disponível, o mesmo número de médicos por habitantes em todas a esfera geográfica, né, do nosso país e do mundo. Então, foi a partir de situações, de vivências, em que se necessitava de ter um cuidado de saúde num âmbito diferente geograficamente, e a partir daí lançou-se mão da telemedicina. Então, esses serviços ligados aos cuidados de saúde, em que a distância era esse fator crítico. A OMS, ela ainda expande esse significado, esse conceito de telemedicina, quando ela diz que tais serviços são prestados por profissionais da área da saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação. Vocês já ouviram falar das TICs? Alguém já? Pode dizer sim, não. Sim. Não. Não. Pronto. Não, professora. Então, é um termo que, principalmente hoje em dia, né, então, inclusive, na situação que nós estamos atualmente, é um termo que é bastante comentado. São as TICs, todas as tecnologias que nós utilizamos para troca de informações e comunicação, elas entram dentro das TICs. Então, são tecnologias de informação e comunicação, o computador, o celular, aplicativos no celular, a TV, o rádio, a internet, o tablet, todos esses são TICs, são tecnologias que são utilizadas para troca de informação e comunicação. E aí, qual é o objetivo? É justamente o intercâmbio de informações, é a troca de informações. E essa troca de informações pode ser, hoje em dia, por exemplo, você vê o Instagram. No Instagram, você pode acompanhar médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, né, todos eles trocando informações. Eles veiculam informações nos stories, no feed, eles comentam, né, fazem comentários e recebem comentários uns com os outros, eles abrem caixa de perguntas. Então, todas essas tecnologias têm esse objetivo, é a troca de informações. Essas informações podem ser para diagnóstico, para emitir um diagnóstico, no caso de um laudo, por exemplo, pode ser para prevenção, né, quando diz, a gente, né, falou sobre o coronavírus, por exemplo,
lavar as mãos, evitar tossir levando a mão até nariz e boca, né, evitar usar lenços de papel, né, não usar lenços de tecido. Então, atividade de prevenção, né, e também de tratamento de doenças. Também pode ser o caso de um tratamento de doença, ou também, que é bastante utilizada, para a educação contínua. Para nós, profissionais, hoje, por exemplo, hoje, nesse momento, nós estamos fazendo uso da telesaúde para a educação, né? Então, ela também já vem há muitos anos sendo utilizada com esse objetivo. Então, a educação contínua de prestadores de serviços em saúde, assim como para fins de pesquisas, também aí, quando a Aline falou, né, da questão de gestão, pode ser para fins de pesquisas, ou quando eu recebo, de repente, um questionário para avaliar sobre o uso de EPIs por profissionais de saúde nessa época da pandemia, se faz o uso correto dos EPIs. Então, ali é uma pesquisa. Vocês também estudaram aí, estão estudando o DataSUS, então é uma ferramenta também utilizada, né, para pesquisa e avaliação, então utiliza isso para gestão. Então, esse foi o conceito apresentado em 97 pela OMS. Para o Conselho Federal de Medicina, telemedicina é o exercício da medicina, por isso que o termo realmente fica muito preso ao grupo médico, né? Então, é o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas, então vai ter essa interação, esse intercâmbio de informações, essa troca, de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Então, esse foi de acordo com o CFM. E aí, a partir daí, foram surgindo outros termos, porque o termo telemedicina, ele não resumia, não trazia aí uma conceituação que incluísse outros profissionais de saúde. E possivelmente até ficava muito preso, talvez, a pensar que seria só assistência. Então, vieram outros termos, como, por exemplo, telesaúde. Outro termo que vem aí no inglês, que é o e-health, e aí para o português, né, o SUS, o Ministério da Saúde, trouxe aí o e-saúde. Outro termo também utilizado, informática em saúde. Outro termo também, saúde digital. Então, assim, foram surgindo outros termos. Inclusive, a área de informática em saúde, ela é, hoje em dia, uma área, inclusive, para especialização. Profissionais de saúde que fazem especialização na área de informática em saúde. Então, para a gente ver o quanto que a informática na área da saúde, ela tem contribuído, seja para assistência, seja para prevenção, seja para ações de promoção, gestão, tabulação de dados, né, é o grande exemplo para o nosso sistema de saúde, é o DataSUS, né, você está lá na sua unidade de saúde, lá não sei, um município aí, em São Vicente do Seridó, aí eu faço uma notificação de tuberculose, aí onde vai parar esses dados, né, esses dados vão para o Ministério da Saúde, e uma forma que eles mostram os dados tabulados, né, esses dados que foram resgatados a partir das fichas de notificação, um desses dados, ele vai parar, esses dados vão parar lá no DataSUS, né, e eu tenho acesso por meio do Tabnet. Então, a informática, ela veio para traçar ali, então, um perfil, porque eu consigo ver o perfil sociodemográfico, perfil de morbidade, de mortalidade, eu consigo visualizar quantos nascidos vivos tem tido no meu município, né, nesse contexto, por exemplo, que nós estamos em Covid-19, né, de acometimento por Covid. Nós vamos daqui a um pouco mostrar esses dados de aumento da mortalidade materna, né, mulheres gestantes
que estão chegando ao falecimento, por exemplo, nesse período, devido ao acometimento por Covid. Então, todos esses dados que nos dão muito suporte e aí nos dão ferramentas para gerenciamento, gestão em saúde, é a informática, porque ela reúne, tabula esses dados e depois tem como mostrar para mim, em tabelas, em gráficos, e assim a gente saber que metas, que planejamentos a curto, a médio e a longo prazo são necessários para o meu município, para o meu estado, para o meu país. Então, hoje em dia, né, o Ministério da Saúde, inclusive, ela tem uma política nacional de informática. Ela está na questão da saúde, da informática na saúde muito fortalecida, né? E esse é o caminho, né? Esse é o caminho para a gente fazer um bom uso. Então, no Ministério da Saúde, né, certamente lá em Brasília, tem diversos profissionais que trabalham nessa área de informática para justamente trazer ferramentas para a nossa gestão, né? Então, a gente já vai vendo mais ou menos aí que na telesaúde, eu posso utilizar a telesaúde para diversos objetivos diferentes. Então, a telesaúde, quem pode ler para mim esse conceito? É um termo que define ampliação da esfera de ação da telemedicina para promoção e prevenção em saúde, para além dos aspectos clínicos e de atenção médica. Muito bem, Fátima, obrigada. Então, o que é que a gente viu aí? Que era o que eu já vinha falando. De certa forma, no termo telemedicina, estava muito ligado ao aspecto clínico, né? Estava muito enraizado ali o aspecto clínico. E aí o telesaúde, ele ampliou mais essa esfera, vindo aí com o conceito de promoção à saúde, né? Hoje em dia, por exemplo, devido à pandemia, vários projetos de extensão, e acredito que muitos de vocês fazem parte, estão exercendo ali atividades de promoção à saúde, de prevenção, de educação em saúde com a população, por meio das redes sociais, né? Então, hoje em dia, se eu estou assistindo uma TV e veicula uma propaganda no Ministério da Saúde, por exemplo, sobre medidas de prevenção contra a dengue, né, contra o mosquito, a Aedes aegypti, por exemplo, é o uso da telesaúde para prevenir o acometimento da doença, né, a propagação da doença. Ou se eu veiculo algum tipo de informação, hoje em dia existem muitos blogs, sites, Instagrams, por exemplo, vamos supor, um paciente que faz uso de uma colostomia, né? Então, ele pode, de repente, dentro de um site, que esse site tenha vídeos, tenha escritos, né, textos, ensinando como fazer a troca daquela bolsa de colostomia, como cuidar, né, qual é o aspecto do estômago, então, como é que é para ele manter uma melhor qualidade de vida. Então, tudo isso, né, é o uso da telesaúde para promover e prevenir problemas de saúde, né, doenças, e promover a saúde do cidadão. Então, vai além desse aspecto só clínico, porque no aspecto clínico ficava muito na ideia de somente, que é importante, claro, de se eu envio um exame para, sei lá, para minha nutricionista, ela avalia o exame e ela me diz como é que eu estou. Ó, você está com anemia, você está com a vitamina B12 muito baixa. Então, ali é um telesaúde ligado mais ao aspecto clínico, né? Então, para a gente ter essa ideia de que é um termo amplo, que pode ser utilizado para diversas situações diferentes. E aí vem um outro conceito, vou botar aqui uma água. Um outro conceito também, o conceito de e-saúde ou e-health. Veio primeiro do inglês e trazendo para o health em português, então é saúde.
trazendo para o português, ficou saúde. Dando uma ideia aí de eletrônico, né? Então, saúde é o nome dado ao acesso de informações médicas por parte de pacientes ou da população. E, na atualidade, compreende também a possibilidade de melhorar os processos e a gestão de serviços de saúde, com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Então, são dois conceitos bem atrelados, na verdade, certo? E aí vem o conceito de informática em saúde, definida por Blois e Shortlife, em 2001. Quem é que pode ler para mim o conceito aí de informática em saúde? Eu posso, professora. Eu já estou na frente. Como sei não, viu? Tem que compartilhar. Rápido desenvolvimento científico que lida com armazenamento, recuperação e uso da informação, dados e conhecimento biomédicos para resolução de problemas de tomada de decisão. Perfeito. Então, por exemplo, você realiza um exame no laboratório e eles armazenam ali os seus dados, né, do seu exame que foi feito. É um exame de sangue simples, por exemplo. E aí, quando você for uma próxima vez, aí, sei lá, você precisa... eu queria ver os resultados do meu exame do ano passado. Eles têm armazenado, né? Então, por exemplo, ali no HU, você tem um sistema onde fica armazenado, se eu botar seu nome, eu consigo visualizar todos os seus resultados de exames laboratoriais, que estão lá divididos por data, que você fez naquele hospital, naquela unidade. Então, a informática, ela vai utilizar-se do armazenamento desses dados, né? A possibilidade de eu recuperar dados do passado. Então, deixa eu ver um resultado. Eu fiz um exame aqui no HU do meu tipo sanguíneo, e eu estou precisando para fazer a minha identidade. Imprime novamente para mim esse exame. Então, eu recuperei um dado, né, do passado, que eu fiz há um tempo, e o próprio uso dessa informação. E aí, de dados e conhecimentos biomédicos, para resolver problemas ou tomar decisão. Pode ser resolver, né, algum problema que, enfim, ou a tomada de decisão. Eu vou recuperar todos os seus dados de exames laboratoriais para avaliar, por exemplo, como está a evolução de um câncer. Se esse câncer, ou esse nódulo, ele está evoluindo em tamanho ou não. Para daí o médico, né, tomar a decisão se aquele paciente vai para uma quimioterapia, uma radioterapia, se vai ser um procedimento cirúrgico para remoção daquele nódulo, enfim. Então, a informática, ela veio, né, para contribuir substancialmente com a saúde. Então, hoje em dia, a gente não se vê, no campo da saúde, sem a informática, sem os benefícios da informática. Professora, quando eu fiz o exame para ver as minhas taxas, né, que é o exame que o endocrinologista pede, aí sempre quando eu vou fazer, quando eu vou pegar meu resultado, aí vem o resultado de 2 anteriores. Aí eu vou e olho e digo assim, meu Deus, o outro tinha dado tanto, esse tanto, o atual deu isso. Isso aí faz como se fosse uma escala para mim ficar me acompanhando, entendeu? Exatamente. Nesse livro também diz isso? Isso é telesaúde, né? É o uso da informática com os dados que estavam lá armazenados para lhe trazer informações de você ver sua evolução. Isso vai determinar aí para o médico uma tomada de decisão, ou outro profissional, né? Um fisioterapeuta que esteja avaliando uma lesão, né? Um nutricionista que esteja avaliando como é que está a sua saúde intestinal, se você fez o uso de um suplemento, né, ela prescreveu para você, a sua vitamina D estava em 20, aí ela prescreveu para você vitamina D, e ela vai reavaliar depois, e verificar que se ela subiu
foi para 40, 50, e aí ela vai ver se ela interrompe aquela vitamina D ou se ela aumenta a dosagem. Então, por isso que eu digo que hoje em dia a gente não pode se ver mais sem a informática, né? Ela faz parte do nosso cotidiano na área da saúde. E aí entra alguns conceitos básicos, né, que eu até já adiantei para vocês, que é o conceito de TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, que vem aí o correio eletrônico, que é o e-mail, por exemplo, o telefone, o fax, computadores, e os acessórios do computador, videoconferência, cabo, satélite, o telesaúde, a internet, eles fazem uma transmissão via satélite, garante que a transmissão seja melhor, porque imagine, às vezes, chegar lá no lugar, lá no Amazonas, num lugar bem longínquo, então a internet, essa internet nossa doméstica, não seria tão boa. Então, eles fazem essa transmissão via satélite. Então, tudo isso é tecnologia de informação e comunicação, certo? Tem um outro conceito também, que são de meios ou mídias. É uma palavra, pode ser uma palavra escrita ou também falada, né? Pode estar escrito ou verbal, imagens digitalizadas, né? Pode ser resultados de exames laboratoriais, bancos de dados, vídeos, assessoramento a procedimentos cirúrgicos, né, ou exames médicos. Tudo isso a gente chama de meios ou mídias. Então, qual é a mídia? Pode ser um vídeo, pode ser uma videoconferência em que um médico está realizando um procedimento cirúrgico e aí esse procedimento pode ser, por exemplo, um médico que ele inventou uma técnica nova de cirurgia, enfim, ele é bem habilitado e sabe realizar muito bem aquela técnica, ele pode realizar a gravação e disponibilizar para outras pessoas assistirem, né? Então, sei lá, algum tipo de transplante raro de ser realizado. Pode ter a gravação e outros profissionais que estão, às vezes, ou em outra sala, ou em outro hospital, em outro município, terem acesso à visualização daquele procedimento cirúrgico. Ou, também poderia ser o caso de um cirurgião, esse cirurgião que inventou a técnica, ou está muito expert naquela técnica, ele também pode estar em outro local e um cirurgião 2, o cirurgião 2 é quem está fazendo a cirurgia e recebendo um assessoramento pelo cirurgião expert. Então, enfim, todos esses meios que são utilizados para telesaúde, eles são chamados de meios ou mídias, tá? Tem um exemplo, a imagem de uma radiografia, ela é uma mídia. Ou quando vai se realizar uma colonoscopia, né, ou uma endoscopia, gera ali um vídeo, e o médico fica visualizando aquela filmagem, né, coloca a câmerazinha, e ele vai visualizando aquela imagem. Muitas vezes eles até colocam no CD e dão à pessoa, né? Então, ali também é uma mídia, tá? Todo mundo entendeu até agora? Até agora está tranquilo, professora. Tá, pronto. Sim, professora, entendi. Estamos entendendo. E aí, que o Eline falou justamente, Ela né, com perguntou a relação... mim. Para aí, professora, parece que só tem Fátima aqui. A todo mundo. Aí, no século XIX foi o que ocorreu. Exatamente. Dizem que existe no primórdio aí, na Idade Média, falam de um médico, né, que ele foi para uma ilha, do outro lado de um rio, uma ilha, e ele ficou distante da população,
para que ele não fosse acometido por doenças. Certamente, naquela época, né, eram muito prevalentes as doenças infecciosas. Hoje, nosso panorama epidemiológico é a maior prevalência de doenças crônicas, né, crônicas não transmissíveis. Mas por muitas décadas, até pouquíssimos tempo, eram as doenças infecciosas. Então, ele foi para esse outro lado do rio, e ele ficou distante da população para que ele não fosse acometido por essas doenças, e ele também tivesse mais tempo de estudar formas de prevenir essas doenças, de tratar essas doenças. E ele se comunicava com uma pessoa que levava para a população as informações. Essa pessoa seria como se fosse um agente de saúde, que fazia essa comunicação. Mas, como isso seria questão aí de idade média, não se tem comprovação, né, de que isso realmente aconteceu, o que a gente pode apontar na história como o início das primeiras questões científicas, né, com relação à telesaúde, né, o aparecimento dela mesmo, foi no século XIX, a partir da invenção do telégrafo, né, o telégrafo veio primeiro, possibilitando essa troca de informações, e já, né, próximo aí do final do século XIX, o telefone, porque agora não era mais a linguagem apenas escrita, agora a comunicação poderia ser por voz. Então, foram grandes contribuições para o início da telesaúde. E aí também vieram as linhas telefônicas combinadas a aparelhos de fax. E elas permitiram que agora não fosse só o escrito e a voz. Elas permitiam que eu realizasse um exame de um eletrocardiograma aqui em João Pessoa e não tinha uma pessoa aqui para avaliar esse eletrocardiograma. Então, a partir do fax, eu encaminhava esse eletrocardiograma e um médico, que né, na época não tinha a especialidade de cardiologista, um médico que tivesse fosse expertise para avaliar eletrocardiograma, que estivesse, por exemplo, em Recife, eu enviaria por fax e ele observaria esse eletrocardiograma e responderia se eu tinha tido uma arritmia, um infarto, né, enfim, o resultado desse eletrocardiograma do paciente que está aqui em João Pessoa. Então, isso já foi outra grande contribuição para a telesaúde. E outra contribuição também, né, na telesaúde foi a criação do Código Morse. Então, foi um ano aí de várias invenções que possibilitaram a existência aí da telesaúde. Já no século XX, né, que acho que a maioria de vocês são do século XX, né, somos do finalzinho ali do século XX, foi um século em que houve a difusão da radiocomunicação. Então, a difusão por meio da radiocomunicação, um grande exemplo da utilização dela foi na Segunda Guerra Mundial. E a partir né, da rádio, né, da comunicação por rádio, os médicos que estavam na linha de frente, lá né, no campo de batalha, de guerra, enfim, estavam lá na linha de frente de cuidado aos soldados, né, eles se comunicavam com os médicos que estavam nos hospitais de campanha, ou em municípios mais distantes, eles faziam esse processo de comunicação, seja para saber a possibilidade de levar o paciente, deixa eu beber uma água, seja para, enfim, para saber disponibilidade de algum medicamento, vinda de algum medicamento, enfim, comunicações diversas que eram necessárias, ou para saber uma técnica, o que fazer diante de um caso de um determinado paciente.
Então, um grande exemplo da radiocomunicação foi aí na Segunda Guerra Mundial. E aí, numa linha já mais futurista, né, a gente pode observar que na década de 60, você imagina a NASA monitorando astronautas e monitorando os sinais vitais desses astronautas através da telemedicina. Então, para você parar para pensar onde chegou, né, a telesaúde. É um médico que está no planeta Terra se comunicando, verificando como está o estado de saúde de um astronauta que está, enfim, que está na Lua, né, que está no espaço aí da aeronave, enfim, está em outra, né, outra dimensão. Então, foi algo que foi um grande exemplo da telesaúde, da expansão, né, da telesaúde. Mas o que é fato, acho que alguém entrou, deixa eu autorizar. Bom dia, Alana, bom dia, Everton. Estão visualizando? Sim? Os slides? Sim, professora. Sim. Pronto. Sim, professora. E aí, só que aí, por enquanto, não era tão popular, né? Assim, muitas vezes as pessoas não tinham acesso ainda ao telefone, não era tão popular, né? A gente diz que o uso da telemedicina, ele ficou de uma forma mais popular, então, ou seja, abrangeu uma maior quantidade de pessoas, a população. Ela ocorreu com o advento da internet de uso doméstico. E até a gente brincou no início, não sei, alguns de vocês eu sei que são muito novinhos, talvez não tenham pegado aquela fase da internet entrando na nossa casa, que era a internet de escada. A gente entrava mais na internet depois, eu não lembro que horário era, depois de meia-noite, porque era um horário que ela ficava bem mais barata, porque mais cedo ela era bem cara, e aí era para entrar, era um barulhinho. Eu acho que talvez, não sei, Micaele, Carol, não sabem desse período, né, meninas? Eu sou mais nova do que ela, professorinha, e eu sei, porque o primeiro computador que a gente possuiu aqui em casa, a gente só via número no dia todo, o número, assim, vixe, e computador só é isso? Eu ficava doidinha assim, não quero isso não, isso é muito chato. E eu esperava para entrar tarde da noite, né, porque senão antes era muito caro. E eu lembro, inclusive, o computador era no quarto do meu irmão. Aí, para completar, ele ainda tirava um negocinho ali da tomada, acho que era a tomada, né, do cabo. Ele tirava, porque ele queria dormir, e eu depois que eu esperava chegar o horário de entrar na internet, ficava tentando conectar, e ele tinha tirado e nunca me disse, só me disse anos depois, porque eu ia dormir frustrada, que esperei para usar a internet e não consegui. Então, aí eram os primórdios, né, do Orkut, enfim. Então, a telemedicina, ela foi se tornando mais popular a partir do momento que a internet, ela foi se expandindo nas nossas casas, né? Hoje em dia, a gente tem uma internet bem mais rápida, né, principalmente nos grandes centros, a internet é bem mais rápida mesmo. Nós temos hoje em dia acesso ao 3G, 4G, né, internet por meio de dados móveis. Então, isso facilitou muito, né? Porque hoje em dia eu posso mandar um exame para um profissional de saúde por meio de um WhatsApp. Então, ele se tornou mais popular a partir do advento da uso da internet de uso doméstico. E outro aspecto é que na década de 1990, os Estados Unidos eles já começaram o uso dessa ferramenta, né, e atualmente mais de 60% dos serviços já usam regularmente nos hospitais e consultórios médicos, eles usam a telemedicina. Né, então, e hoje em dia, nesse momento
de pandemia que nós estamos, muitos e muitos médicos, nutricionistas estão fazendo uso da telemedicina, né? Até mesmo fonoaudiólogos, por exemplo, fazem terapias fonoaudiológicas por meio da telesaúde, né? Então, o Conselho, por exemplo, de Nutrição, tinha permitido até agosto, agora eu acho que se expandiu até fevereiro, fazer uso porque não podia, né, ter consulta online por nutricionista, e agora o Conselho deles estão permitindo. Então, assim, esse momento em especial está sendo um momento da telesaúde mesmo, né, que está sendo bastante utilizado. E aí, no modelo, né, você está bem aqui em cima e aqui embaixo você está de bermuda, está de chinelo, está de pé descalço, está sendo bem nesse estilo mesmo, né. E aí, telesaúde e saúde digital para o Brasil. Agora eu vou especificar, né, eu primeiro falei muito conceitual, histórico, e agora eu vou falar como é que estão esses conceitos para o SUS, né, a nível de Ministério da Saúde. A telesaúde no Brasil, ela está, para o Ministério da Saúde, ela está muito com foco na atenção primária à saúde, ou seja, são as unidades básicas de saúde, né? O Ministério, ele instituiu, em 2007, o que nós chamamos de Programa Nacional de Telesaúde, que ele foi ampliado em 2011, passando a ser designado Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes. Então, o que é que acontece? O Ministério da Saúde, ele começou a montar em municípios núcleos de telesaúde. E esses núcleos, eles funcionam, em geral, estão associados às universidades, pelo menos os primeiros estão associados à universidade, e eles foram se expandindo, né, se expandindo para mais e mais estados e mais municípios. Então, por exemplo, uma época em que eu fiz meu doutorado lá no Ceará, né, morei em Fortaleza, por volta de 2013, eu participei, conheci o núcleo de telesaúde lá da UFC, na Universidade Federal do Ceará, em que esse núcleo lá, eles tinham diversas atividades. Eles utilizavam a telesaúde. Eles tinham, por exemplo, a teleconsultoria. Deixa eu autorizar mais alguém aqui. Bom dia, Priscila. Então, os núcleos de telesaúde, em especial esse que eu conheci, né, no Ceará, eles utilizavam da teleeducação, então, tinha-se atividades educativas com profissionais de saúde, para educar outros profissionais de saúde. Eles se utilizavam da teleconsultoria, a gente vai conhecer daqui a pouco ela, do telediagnóstico. Cheguei a fazer lá curso de tutor, porque eles fazem muitos cursos pelo Moodle, né? Acho que alguns de vocês devem estar conhecendo o Moodle por meio do curso de cuidador de idosos. Então, eu já conheci o Moodle lá naquela época, porque eles faziam cursos, tinham uma boa oferta de cursos pelo Moodle para os profissionais de saúde. E, enfim, foi uma experiência bem bacana conhecer o núcleo de telesaúde de lá. Não conheço daqui de João Pessoa, mas eu vi que tem um núcleo de telesaúde aqui, chamado Telesaúde Região Metropolitana de João Pessoa. Então, foi uma iniciativa no Ministério da Saúde para auxiliar, para fortalecer a atenção primária. Porque a ideia é que eu estou lá na minha unidade de saúde, lá tem o médico, tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, tem os agentes de saúde,
Mas às vezes aparece um caso, né, que talvez aquele médico não saiba resolver, ele necessita de uma assessoria, sei lá, de um cardiologista, de um endocrinologista. Então, ele pode enviar o caso para um médico lá do Telesaúde, e esse médico do Telesaúde dá uma resposta, emitir um laudo, e encaminhar uma resposta para o médico da unidade de saúde da família. Então, por isso que a ideia, né, veio para fortalecer aqui a nossa atenção primária. E hoje já tem núcleos de telesaúde em todos os estados brasileiros, né? Foi um programa que foi se expandindo e hoje em dia tem esse nome, inclusive, Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes. Então, a telesaúde, como um componente da estratégia e-saúde, também chamada de Saúde Digital para o Brasil, tem a finalidade de expandir e melhorar a rede de serviços de saúde, sobretudo da atenção primária à saúde e sua interação com os demais níveis de atenção, fortalecendo as redes de atenção à saúde do SUS. Eu acho que a gente já conversou uma outra vez, que nós temos níveis de atenção à saúde. Nós vamos ter a nível de atenção primária, que é ali onde vão estar os núcleos de saúde da família, as unidades básicas de saúde da família, então é a estratégia mesmo de saúde da família. Nós vamos ter o nível de atenção secundária, que aí já entraria o ambulatório de especialidades, por exemplo, um cardiologia, um proctologista, um hematologista, um cardiologista, enfim, já entraria nessa atenção secundária. E a atenção terciária é que aí já são realmente os hospitais, são as tecnologias de ponta, é onde você vai ter a questão de, vai necessitar de um internamento, de uma cirurgia, é aí onde vai estar a atenção terciária. Então, no Brasil, esse programa de telesaúde, ele veio para interligar a atenção primária a esses demais níveis, podendo, então, aí, expandir e melhorar a rede de serviços de saúde. Então, esse foi o grande objetivo, está sendo, né, o grande objetivo do programa Telesaúde. Vocês entenderam essa comunicação? Sim. Se alguém não entendeu, pode falar. Se tiver dúvida em algum outro aspecto. Só mais um exemplozinho, professorinha, só mais um. Certo. Acho que daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro, mas vamos lá. Eu moro lá no Amapá, pode ter diferentes situações, né? Mas um dos grandes exemplos, eu moro lá no Amapá e não, ou até tá. Pode ser utilizado para outra situação, mas eu vou dizer, é a situação mais fácil da gente entender. Eu moro aqui na Paraíba mesmo, diz aí um município bem distante. Princesa Isabel, não sei, Princesa Isabel, eu moro lá em Princesa Isabel. Aí, lá em Princesa Isabel, a gente não tem um cardiologista. Ou se tem, é uma vez por semana, é uma dificuldade, não tem um cardiologista. Então, eu posso, lá na minha unidade de saúde, digamos que teve um paciente que fez uma cirurgia cardíaca e ele é meu paciente da minha área adscrita. E eu passo a visita a ele, capto os dados, vejo como é que ele está, mas aí eu posso, de repente, precisar de uma assessoria.
de um cardiologista. Mas não tem um cardiologista lá no meu município, lá em Princesa Isabel, na minha área, não tem um cardiologista. Então, para que eu não precise encaminhar esse paciente para outro município, para um outro bairro muito distante, enfim, que tem esse deslocamento para ele ser avaliado por um cardiologista, essa avaliação, ela pode ser realizada pelo médico da saúde da família e ele se comunicar com o cardiologista do núcleo de telesaúde. Aí, esse cardiologista do núcleo de telesaúde, ele faz uma assessoria, uma consultoria com esse médico. Eu posso enviar dados clínicos do meu paciente e esse médico cardiologista avalia. Eu acho que a medicação do paciente não tá surtindo efeito, acho que é interessante você modificar esse antipertensivo para o amlodipino 20 miligramas. Pronto. Então, ele deu uma consultoria ao médico da saúde da família para que aquele paciente não precise se deslocar e ir para um outro local para enfrentar uma fila de espera para ter acesso ao cardiologista. Da mesma forma que, por exemplo, eu sou uma profissional da saúde da família e eu visualizo uma lesão. Eu posso tirar uma foto daquela lesão no paciente, na pele do paciente, e encaminhar aquela foto para um profissional do núcleo de telesaúde. E lá vai ter um dermatologista, que dentro aí de um prazo de 72 horas, vai emitir algum laudo, alguma informação sobre aquela lesão. Inclusive, se for necessário, um encaminhamento para um dermatologista mesmo. Mas se for algo que seja suficiente já permanecer o paciente na unidade de saúde da família, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar o intercâmbio de informações, a gente vai observar que aquele paciente não precisou enfrentar uma fila de espera, então as informações elas vão fluir com mais facilidade, e eu vou estar comunicando, ou seja, fortalecendo, né, a rede de atenção à saúde, essa comunicação das redes, do nível de atenção primária com o nível secundário, que seria a atenção secundária, seria ali o dermatologista ou o cardiologista. Então, essa comunicação, ela tende a dar uma maior resolutibilidade, né, à atenção primária. Entendeu, Fátima? Professora, entendi. Se isso realmente funcionasse, devia ser maravilhoso, né? Misericórdia, eu acho que isso aí é só no papel, porque na vida real mesmo, tá difícil, viu? Tá difícil. Espero que a gente alcance aí nesse tempo, né? Eu não sei exatamente como tem funcionado os núcleos, né? Lá na época, quando eu fui, ela relatava. É meio que assim, cada núcleo acaba dando prioridade a alguns aspectos. Então, tipo, tem alguns estados que o núcleo, ele vai mais para a telecardiologia, em outros, telemonitoramento, eles meio que dão ênfase diferentes, né, de acordo com o estado. Acontece isso também. Mas, possivelmente, eles estão precisando serem fortalecidos, né, para a gente, população, sentir mais isso. Acho que, como você está relatando, a gente não sente tanto, né, esse benefício, porque talvez esteja necessitando de maior fortalecimento. Mas é uma ideia, assim, maravilhosa e que poderia estar mais fortalecida para que a gente tivesse maiores benefícios, né? Aí, dentre as legislações que regem a telesaúde no Brasil, nós temos o decreto de 9.795, de maio de 2019, que é feito pelo Ministério da Saúde e o Departamento de Saúde Digital. E nesse decreto, ele elenca as diretrizes para a telesaúde no Brasil, no âmbito do SUS,
né, como é do Ministério da Saúde, ele enfatiza no âmbito do SUS. Então, quais são as diretrizes? Eu quero que uma pessoa leia a primeira diretriz. Transpor barreiras socioeconômicas, culturais e, sobretudo, geográficas, para que os serviços de informações em saúde cheguem a toda a população. Pronto, perfeito. Acho que já resume muito do que a gente vem falando, né? Vai ser o objetivo da diretriz da Telesaúde do Brasil é atingir toda a população, independente de questões socioeconômicas, culturais e, sobretudo, as geográficas. E quando eu falo em telesaúde, a gente às vezes só pensa numa área geográfica muito distante, sabe? Um município muito distante, uma cidadezinha, digamos, com 5 mil habitantes. Mas ela não é aplicada só a questões de locais distantes. Ela também pode ser aplicada, por exemplo, no sistema prisional, em que, em alguns momentos, tem-se um médico lá, que presta assistência, né, a população que está em privação de liberdade. Bom dia, Pedro. Acho que Jane colocou aqui, professora, todas as unidades básicas de saúde têm esse telesaúde, né, essa ligação com o sistema telesaúde. Você lê ou vivencia isso, Jânio? Quiser compartilhar aí a experiência com a gente. Então, agora o que... Sim, às vezes, por exemplo, no caso desse, né, de uma população privada de liberdade, às vezes não, pode ser que não vá um cardiologista, né, para lá. Então, o médico lá do presídio, ele pode se comunicar com o médico do núcleo de telesaúde e receber um laudo de casos de pacientes lá do sistema prisional. Então, não é só áreas geográficas distantes, também tem outras situações de um acesso, às vezes, um pouco mais difícil e que facilita bastante o uso da telesaúde, como o sistema prisional. Quem pode ler a segunda diretriz? Maior satisfação do usuário, maior qualidade do cuidado e menor custo para o SUS. Perfeito. Satisfação por quê? Porque eu só precisei ir para a unidade básica de saúde perto da minha casa, né? E eu consegui ter celeridade e rapidez aí em diagnóstico, em mudanças de tratamento, né? Porque o médico lá do telesaúde sugeriu uma mudança de tratamento. E aí, enfim, teoricamente, vai melhorar a minha evolução. Eu vou ter uma maior satisfação, porque eu não vou precisar agendar consultas, esperar meses por uma consulta, esperar um tempão numa fila de espera. Então, adquire maior qualidade do cuidado e menor custo para o SUS, porque, por exemplo, a Secretaria de Saúde tem que pagar para um carro, né, vir trazer o paciente, por exemplo, até o ambulatório ali do HU, e depois vem buscar ou espera para voltar com aquele paciente. Então, se for um caso, eu digo se for um caso em que não necessite da consulta presencial com o médico especialista, o telesaúde já resolveria, né? Porque eu sei que nem todos os casos vão ser nesse nível, né? Alguns casos realmente vai necessitar a pessoa ir até o médico especialista. Mas, principalmente assim, depois para acompanhamento, monitoramento, quantos e quantos casos não se necessitaria do paciente ir até viajar de Princesa Isabel até o ambulatório do HU para uma consulta. Então, facilita bastante.
Quem pode ler a terceira diretriz? Evitar os deslocamentos desnecessários de pacientes e profissionais de saúde. Pronto, leu já lá o de baixo, Fátima, mas a gente fala dele. Então, é o que a gente até já tá... Foi, porque eu já mudei o slide. Aí o que a gente estava falando, né? Evita que o cardiologista vá lá em Princesa Isabel e evita também que o paciente faça esse deslocamento quando ele não é necessário, né? Deixando apenas, reduz até, deixa lá o agendamento, por exemplo, no ambulatório do HU para o cardiologista, até para os casos que são realmente necessários que o paciente vá até o cardiologista, né? Esse ponto que está em cima, Fátima, atender aos princípios básicos de qualidade dos cuidados de saúde. Segura, oportuna, efetiva, eficiente, equitativa e centrada no paciente. Exato. Para a qualidade desse cuidado, né? Ela tem que garantir. Então, que seja uma assistência segura, em todos os aspectos, né, inclusive aspectos éticos e também aspectos de conduta, né, de qual é a conduta mais segura a se tomar, oportuna, porque aproveita ali, né, a oportunidade do paciente que já está ali, evita muitas vezes que um paciente, porque às vezes com a demora de você agendar uma consulta, o paciente desiste, e às vezes um problema que poderia ser solucionado com facilidade vai virando uma bola de neve, né? E aí ela é efetiva, ela é eficiente, ela deve ser equitativa, ou seja, é para todos, de acordo com as necessidades de cada um. Então, se a necessidade do paciente é que a teleconsultoria ela não vai ser suficiente, o paciente realmente precisa ir para uma consulta com um cardiologista presencialmente, ótimo. Mas, se a necessidade do outro é suficiente, a consulta por meio, né, pela telesaúde, perfeito. Então, ela é equitativa de acordo com a necessidade de cada pessoa. E a gente centra no paciente, a gente não centra na doença. Eu estou avaliando o meu paciente. Eu estou avaliando, não estou avaliando a tuberculose, né? Eu estou avaliando o meu paciente que, às vezes, que tem tuberculose, que é alcoolista, que aí ele não está fazendo o tratamento diretamente observado, se ele mora com alguém, se ele não mora com ninguém, para ajudar ele no tratamento, porque tem que ser diário. Então, eu tenho que observar, tem que atender esses princípios, né? Uma pessoa que lê aí o segundo e o terceiro princípio, diretriz. Reduzir filas de espera. Ah, meu Deus. Tempos para atendimentos ou diagnósticos especializados. Pronto, é tudo que a gente deseja, né? Reduzir as filas e ficar esperando 3 meses, 4 meses, 5 meses para a realização de uma consulta ou um diagnóstico que poderia ser feito naquela mesma semana. Bom dia, Zarqueu. Não, o povo fica em silêncio, né, por aqui. E aí, os campos de atuação da telesaúde, né, a nível do Ministério da Saúde, ele elenca esses 6 campos: inovação em saúde digital e telesaúde, teleconsultoria, telediagnóstico, telemonitoramento, teleregulação e teleeducação. A gente vai comentar um pouco sobre cada um deles. Na inovação em saúde digital, ele elenca que é feito a busca nas TICs, né, para explorar novas ideias para a resolução de problemas crônicos, né, alguns problemas crônicos que vêm aí há tempos e tempos em tempos, e aí busca-se uma inovação na saúde digital, né, usar as TICs para resolver aquele problema. Então, de difícil solução pelos métodos usuais e devem partir de necessidades em saúde da população.
Então, ele é um conceito um pouco mais abrangente. Então, toda situação em que se utiliza das TICs para resolver um problema crônico, ele entra dentro desse campo, tá? Então, é meio que o conceito geral de telesaúde, é esse primeiro campo. Teleconsultoria, eu já vim comentando algumas vezes aí com vocês. A gente, por exemplo, tem aqui nessa figura, esse primeiro bonequinho. Nós temos um profissional de saúde, que ele está lá no estabelecimento de saúde, ele vai estar lá na unidade de saúde da família. Onde é que vocês estagiavam? Diz aí, a unidade de saúde que vocês estagiavam. HU. Não. A UBS, no estágio de saúde coletiva. Sim, foi. Esqueci do nome. Padre Zé, unidade de saúde. Foi no Nosso Padre Zé, Zé. professor, e no Grotão Nosso também. Zé. Então, No Grotão. no Grotão. Bairro São José, no Padre Zé, não. É, bairro São José. Bairro São José. Então, tem lá o profissional de saúde, né, lá no bairro São José. Vamos supor que eu como enfermeira, estou atendendo um paciente lá do bairro São José, e ele está com uma ferida. É uma ferida que vem se estendendo aí já faz vários dias, ou meses, e semanas, de difícil cicatrização, e eu estou necessitando de uma teleconsultoria com um profissional enfermeiro que tenha especialização na área de tratamento de feridas. Ele é um estomaterapeuta, porque eu necessito saber que possibilidades de coberturas de curativos eu posso estar utilizando para facilitar a cicatrização daquela ferida. Então, eu vou lá, me comunico, que pode ser por e-mail, pode ser por telefone, pode ser eu marcar uma videochamada com ele. Eu me comunico com esse profissional do núcleo de telesaúde. Então, vem aqui o segundo bonequinho, que são os profissionais de saúde especialistas em determinado assunto. Eles estão lá no núcleo telesaúde. E aí, o primeiro bonequinho faz a pergunta, né? Ele vem com um questionamento. Olha, eu estou com um paciente assim, eu envio uma foto da ferida, relato como é que está essa ferida, como é que está a borda, como é que está o diâmetro, faço toda a minha evolução e faço o questionamento. E o profissional de saúde especialista, ele me vem com alguma resposta. Olha, eu sugiro que você utilize alginato de cálcio, né? Se não tiver disponível, utilize essa outra opção. Ele vai me apontar, ele vai fazer uma consultoria de forma com uso de TICs, né, de tecnologias de informação e comunicação. Então, isso facilita muito para mim, porque eu me comunico com o telesaúde e o telesaúde já vai me dar um direcionamento. E a gente diz que essa teleconsultoria, ela pode ser realizada de forma síncrona, ou seja, é em tempo real. É realmente eu pegar aqui o telefone, telefonar lá para o núcleo telesaúde, ou eu já tenho o contato do enfermeiro estomaterapeuta, e eu faço uma teleconsultoria, ou uma videochamada em que a gente está aqui se comunicando, ou um WhatsApp, né, manda aqui, eu já estou me comunicando com ele, né, se ele estiver online naquele momento, e eu estiver me comunicando com ele naquele momento, ela está sendo realizada em tempo real, ela é síncrona. O que nós hoje estamos fazendo aqui é uma aula remota e ela está acontecendo de forma síncrona. Estamos juntos, estamos nos comunicando no mesmo momento, por meio de chat e conversas, né, diálogo verbal. E a síncrona pode ser de eu enviar as fotos por e-mail, e aí o profissional especialista, num dado momento, ele vai me responder, né, é estabelecido que, em geral, seja dentro de 72 horas, ele vai me dar uma resposta, vai fazer uma teleconsultoria sobre aquele caso que eu apresentei para ele. Até no próprio WhatsApp, às vezes a pessoa não está online, né, eu mando para ela a situação
e depois é que ela vai estar online, ela vai acessar e vai me responder. Ali foi utilizada a mesma TIC, mas foi assíncrona, a comunicação, ela não foi em tempo real. Então, esse campo é o campo da teleconsultoria. Todo mundo entende? Sim? Sim. Agora, o próximo campo, né, o terceiro campo, é o campo do telediagnóstico. Nesse campo do telediagnóstico, vamos ter a mesma ideia. É um profissional de saúde lá na unidade de saúde da família, esse primeiro bonequinho. Ele vai realizar um exame em um determinado paciente e vai ter uma plataforma, né, nacional de telediagnóstico. Eu coloco esse exame nessa plataforma e aí vai ter um especialista no núcleo de telesaúde, que digamos, vamos supor, sei lá, ele vai na terça-feira para o núcleo de telesaúde, ou ele dedica a terça-feira dele à tarde para ver todos os exames que foram encaminhados para o telesaúde. Aí ele vai olhando cada um dos exames e vai emitindo o laudo. Ele vai, escreve lá o laudo dele e encaminha de volta para o profissional de saúde aqui da unidade de saúde da família. Então, pode ser um laudo de um raio-x, de uma tomografia, de um exame laboratorial, né, simples, de um exame genético, enfim, qualquer laudo, ou mesmo, enfim, sobre um caso, ele pode emitir um laudo sobre um eletrocardiograma, né, um ecocardiograma. Essa é a emissão de laudo por um especialista do núcleo de telesaúde. Então, a gente chama de telediagnóstico, tá? O próximo campo é o campo do telemonitoramento. Ele é determinado pelo monitoramento à distância de parâmetros de saúde e ou doença de pacientes por meio das TICs. Muitas vezes a gente utiliza esse telemonitoramento, né? Um paciente que recebeu alta, não sei, né? Ou você mesmo na sua unidade de saúde da família, por exemplo, Zarqueu muitas vezes deve fazer uso desse monitoramento, né, nos pacientes da área dele, ele pode ficar monitorando, verificando como é que está o estado de saúde daquela pessoa, quando ele não vai realizar a visita mesmo, propriamente dita, né, mas pode ser, essa visualização, essa verificação à distância, é um telemonitoramento. Tá? Não é só quando vai realizar a visita, não, viu, professora? Porque quando uma vez quando a gente passa o telefone, né? Ou entra em contato pelo WhatsApp, eles não dão sossego nunca mais, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então termina que fica assim. E agora com essa história da pandemia, que a gente tem que fazer um monitoramento a cada 48 horas para saber se a pessoa evoluiu ou regrediu, então acontece direto. A gente tem que estar mandando mensagens do WhatsApp ou ligando para saber se o paciente teve febre, se não teve, como é que tá. Porque obrigatoriamente tem que monitorar a cada 48 horas. Pronto. Então, você realmente está realizando um telemonitoramento. Está dentro da telesaúde, esse telemonitoramento. Então, pode incluir, né, a coleta de dados clínicos, a transmissão, informações sobre transmissão, o processamento dos dados, o manejo por um profissional de saúde utilizando o sistema eletrônico. E, por exemplo, no seu caso em especial, você está fazendo o telemonitoramento pelo WhatsApp, na maioria das vezes, né? É um telemonitoramento. Mas existem também outros, né, telemonitoramentos. Por exemplo, monitorar uma campanha de vacinação. Porque lá na unidade de saúde da família, tudo tem que ser registrado, né, Zarqueu? Todas as vacinas que são administradas. E aí, para onde é que vão esses dados, né? Esses dados, eles são encaminhados para a Secretaria de Saúde, e aí a gente tem uma noção, a gente monitora como está a campanha de vacinação por região de saúde, por município, por estado, e no Brasil inteiro. Porque todos esses dados são armazenados, são processados, e aí eu tenho como dizer,
a campanha de vacinação contra a gripe. Já vacinou 60% dos idosos. Já eu posso até apontar, né, pode ser até pelo uso de mapas, na mapa de João Pessoa. Quais são as regiões de saúde que tiveram menor taxa de vacinação? Então, quais são as áreas mais críticas que necessitam de uma intensificação, né, com relação à campanha? Então, o telemonitoramento ele pode ser utilizado para a coleta de dados clínicos, como a Tesarquil deu o exemplo, né? Ou para outras situações, como, por exemplo, uma campanha de vacinação. Posso monitorar reações adversas, né? Pode ter vários monitoramentos, né? Diversas situações, condições. O próximo é a telerregulação. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Nos sistemas de regulação em saúde. Então, esse conjunto de ações em sistemas de regulação que tem o intuito de equacionar, então, dar respostas adequadas às demandas existentes, promovendo acesso e equidade aos serviços, possibilitando a assistência à saúde. Então, existe, por exemplo, o sistema de regulação nos hospitais, né, ou nas secretarias de saúde. A partir do aparecimento, né, dos pacientes, que aí vem as demandas, né, com determinada situação, ou um surto, enfim, seja qual for a situação, vai se regular vagas de leitos nos hospitais, vai se regular, por exemplo, no campo da emergência, né, vai se fazer a regulação de qual a ambulância que vai, né, se é a avançada ou se é a básica. Na regulação, vai se observar as necessidades, tipo, se está tendo um surto de sarampo, sarampo não, mas enfim, está tendo um surto, vamos supor, sei lá, de dengue. Então, vai ter que dar uma resposta, né, àquela demanda daquele bairro que está com muita situação de dengue. Então, aí eles vão avaliar se vão enviar os agentes de combate às endemias para aquele setor, para aquela área. Então, a regulação, ela tem como objetivo avaliar a demanda. Já vai estar faltando. Daqui a pouco eu vou pegar mais água. Avaliar a demanda e, a partir dessa demanda, o Sistema Único de Saúde emitir respostas para garantir que todos tenham acesso à assistência à saúde. Então, por exemplo, no funcionamento da teleregulação, as mulheres que estão gestantes, né, elas têm, se elas tiverem, enfim, estão em trabalho de parto, o sistema de saúde tem que acolher elas. Inclusive, ao passo que, por exemplo, ali no HU, posso não ter leito disponível para todas as gestantes, né, que entraram em trabalho de parto, as parturientes. Mas eu tenho que garantir, eu tenho que fazer a regulação, inclusive, né, o setor de regulação do HU, ele tem que se comunicar com outras maternidades da rede de João Pessoa, buscando uma vaga. E aí, no que busca uma vaga, a ambulância da HU fica responsável pelo transporte seguro dessa mulher, dessa parturiente, até a outra unidade hospitalar. Agora, se a rede hospitalar de João Pessoa não estiver preparada para a demanda, aí já entra um outro problema, né? Aí já entra que, a partir dessa necessidade de saúde, de aumentar os leitos hospitalares de obstetrícia, por exemplo, aí já entram questões governamentais, de gestão,
né, que são maiores, mas, assim, muitas vezes nós vimos em alguns hospitais parturientes ou mulheres já puérperas tiveram seus bebês, às vezes nas macas ali, mas se o núcleo de telerregulação do hospital, ele tiver como comprovar que ele buscou uma vaga para aquela mulher em outra unidade hospitalar, mas João Pessoa não tinha vaga, ele está resguardado. Então, é porque ele tinha que garantir a assistência daquela mulher. Não era a melhor que ela merecia, né? Mas era a que o hospital tinha condições de ofertar. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado a isso, muitas vezes tem um senso crítico com relação a isso, para que a gente exija dos nossos governantes o atendimento às demandas, né? A informática em saúde, ela veio para nos apontar tomadas de decisão para gestores, de acordo com a demanda que nós estamos observando. É que nós necessitamos de maiores leitos de obstetrícia. Então, o governo tem que se organizar para isso, né? Inclui também a avaliação e o planejamento de ações, fornecendo a gestão e inteligência reguladora operacional, acho que é tudo que a gente já vinha falando, né, com relação à telerregulação. A teleeducação, né, ela é bem interessante, ela já vem sendo feita há muitos anos, em que são ofertados objetos de aprendizagem interativos sobre temas relacionados à saúde, ministrados à distância por meio de TICs, com foco na aprendizagem no trabalho, que por sua vez ocorre transversalmente em seus campos de atuação. Então, o que é que existe muito no SUS? Não sei se vocês já ouviram falar nos SIGs. Eu não lembro o que significa exatamente a sigla. Não lembro. Mas o SIG existe assim. Existem SIGs de diferentes áreas. Existe, por exemplo, o SIG neonatal, o SIG hemoterapia, o SIG obstetrícia, o SIG hipertensão. São grupos de trabalho que eles têm, que eles trabalham, como é que posso dizer? São grupos de trabalho que eles discutem temas relacionados ao SIG em questão. Então, por exemplo, o SIG Saúde Neonatal. Vão ser discutidos temas sobre o neonato, sobre o recém-nascido. E eles fazem, cada SIG, é como se fosse um grupo de estudo mesmo, nacional. E cada SIG, ele faz sua agenda mensal. Então, sei lá, a cada 15 dias vai ter uma palestra num dos núcleos de telesaúde sobre um tema relacionado à saúde neonatal. E aí, vamos supor que nesse mês, segunda-feira, dia 17, vai funcionar, que normalmente tem o dia e o horário que funciona aquele SIG. Então, por exemplo, toda terça, às 14 horas, é o SIG neonatal. Então, na terça-feira que vem, quem vai ficar responsável pelo tema é o núcleo de telesaúde daqui de João Pessoa. E aí, eles fazem um convite a um palestrante, a uma pessoa que tem expertise naquele assunto e que possa contribuir com o tema proposto na agenda. Aí, aquele palestrante vai até o núcleo de telesaúde na terça-feira, então, normalmente, eles têm um espaço para gravação de vídeos, ou uma sala que tem equipamentos, né, TICs, para gravação de áudio e voz e vídeo, enfim. Áudio e voz é a mesma coisa, o áudio e visual, né, audiovisual. E aí eles fazem essa gravação, elas acontecem de forma síncrona, assim, pode ter, esse exemplo que eu estou dando em especial do SIG é de forma síncrona. Então, é agendado na terça-feira, às 14 horas, vai ser falado sobre ápiga. Pronto, ápiga do recém-nascido e assistência ao recém-nascido na sala de parto. Pronto, vai ser falado sobre esse assunto. Aí vai um palestrante, aí naquele mesmo dia e horário,
diversos estabelecimentos de saúde no país, eles entram, aí onde, não sei se vocês já conheceram, ali, por exemplo, ali no HU tem uma sala que é tipo uma sala de telesaúde. É uma sala onde vai ter equipamentos e a gente vai visualizar, né, de forma síncrona, aquela palestra, e eu consigo visualizar, inclusive, dependendo de como eles botam as telas, fica assim a legenda, HULW, João Pessoa, ou então HU do Maranhão, HU, tipo assim, eu consigo ver todas as salas no Brasil que as pessoas estão assistindo, e aí o palestrante, em geral, no final, ele abre um espaço para as perguntas. Então, é muito interessante o CIG, porque ele possibilita a comunicação entre diversos profissionais do país, e eles vão estudar um determinado tema, vão trocar experiências, vão tirar dúvidas, vão discutir um assunto relacionado àquele tema, que é o tema de expertise, né? Quem os profissionais que vão, normalmente, para aquele SIG, são pessoas que trabalham naquela área. Então, vai um neonatologista, vai um neonatologista que trabalha lá na sala de parto, ou que trabalha no UTI neonatal, ou vai um enfermeiro, né, que trabalha no UTI neonatal, ou que trabalha, né, na obstetrícia, né, cuidando também dos recém-nascidos. Então, eles fazem essa reunião naquela data, naquele horário, e tem essa educação síncrona, é a teleeducação. Pode acontecer também de forma assíncrona, pode ser um núcleo de telesaúde, se você colocar até no Google, você encontra vários vídeos de núcleos de telesaúde, sei lá, o núcleo de telesaúde do Acre, fazendo uma série de vídeos sobre tuberculose. Então, eles ali acontecem, então, de forma assíncrona, né? Eles fazem a gravação de um vídeo e eles encaminham para as pessoas, para os estabelecimentos de saúde, ou disponibilizam no YouTube, com o objetivo de educação à distância. Então, isso é o que é importante a gente entender. A teleeducação, né, acontece de forma síncrona e assíncrona. O AvaSUS, por exemplo, é um objeto de aprendizagem interativo que se utiliza da educação à distância. O Moodle, cursos que são ofertados pelos núcleos de telesaúde, nós estamos nesse momento, né, no momento de teleeducação. Então, assim, são ferramentas bem interessantes, e principalmente essa do SIG, eu acho muito interessante porque possibilita a comunicação entre diversas unidades, estabelecimentos de saúde do país. Então, ali tem a troca, então você, na teleeducação também, por exemplo, pode, como eu tinha dito um exemplo para vocês, de um assessoramento cirúrgico, pode ser um cirurgião que esteja realizando uma determinada cirurgia, uma técnica revolucionária que ele inventou, por exemplo, e ele está gravando aquele vídeo e passando ou em tempo real, ou depois outros profissionais que vão aprender aquela técnica, vão assistir aquele vídeo com o objetivo de aprender. Ou também pode ser o contrário. Um cirurgião que ainda está em processo de aprendizagem, de fazer aquela técnica, ele está recebendo uma assessoria de um médico que está lá em Boston, está lá em Massachusetts, está vendo ele fazer a cirurgia aqui no Brasil, e ele está, inclusive, fazendo sugestões, faça agora, né, na artéria tal procedimento, ele pode estar indicando. Tudo isso é teleeducação. E existem também outras modalidades de práticas em telesaúde, né, que aí entra também, né, o caso da telecirurgia, os prontuários eletrônicos, que é muito interessante, assim, seria um sonho nosso. Acho que Curitiba andou um pouco mais nessa questão do prontuário eletrônico, que seria, por exemplo, um prontuário eletrônico a nível nacional, que onde eu fosse, o médico lá de saúde da família alimentasse o meu prontuário eletrônico, e se eu necessitasse de uma internação hospitalar, o médico lá do hospital, ele teria acesso
a visualizar as informações do prontuário eletrônico. Ou mesmo o contrário, quando eu tivesse minha alta, as informações, elas ficassem disponibilizadas para o médico da unidade de saúde da família. Então, seria muito interessante que algumas questões, assim, de prontuários eletrônicos, a gente tivesse avanços. Mas nós sabemos que temos algumas dificuldades, como o acesso a computadores, né, em todas as unidades de saúde. Isso seria um grande fator dificultador, né, além da internet também. Mas é bem interessante a questão do prontuário eletrônico. E a unificação de banco de dados, né, que também vem aí na ideia de que todas as informações de um determinado município serem arquivadas, estarem no mesmo banco de dados, estarem unidas, isso facilita com que eu dê melhores panoramas diagnósticos com relação à minha população. Vou falar para vocês, queria saber de vocês se vocês sabiam que existe alguma diferença entre videoconferência, teleconferência e webconferência. Sabiam? Não. Eu também não sabia que chegava a ter umas diferençazinhas nesse nível, não. A gente usa tanto esses termos atualmente, né? E aí tem umas sutis diferenças. Nas videoconferências, vão se utilizar das tecnologias das TICs, né, possibilitando aos profissionais de saúde conversar entre si, usando câmeras de vídeo, microfones e um software especial de comunicação. Então, lá na minha ideia, que eu falei para vocês do SIG, onde vai ter uma sala, seria aqui essa sala aqui, com várias cadeiras e vários profissionais aqui de saúde, representando o Hospital X, estão assistindo uma videoconferência realizada pelo Hospital do Piauí. Então, a gente pode conversar entre si, porque vai ter um momento de eu ligar meu microfone, aqui, quero fazer uma pergunta ao Hospital de João Pessoa. Eu falo, né, vai possibilitar essa comunicação entre os profissionais. Então, vai se utilizar aí câmeras de vídeo, microfones e algum software especial de comunicação. Ali é uma videoconferência, certo? Quando eu mostrar as outras, aí vocês vão ver. Por enquanto, existe uma conversa entre si, tá? É bem um exemplo lá do SIG que eu falei para vocês. Teleconferência, ele já é um termo abrangente e ele define qualquer forma de contato à distância por meio de uso das TICs. Só que a grande diferença é que na teleconferência, ficou bem assim, grande diferença, na teleconferência, né? Os sinais de áudio e vídeo, nesse caso da teleconferência, eles vão trafegar em uma única direção. Então, não vai ser o caso do SIG. Vai ser um caso de uma palestra que eu gravo e eu encaminho, às vezes, para o outro hospital, e o outro hospital, ele vai assistir, vai mostrar para os profissionais dele aquela palestra. Mas, como não é só uma visualização daquela palestra, então, assim, ela não vai ser, ela pode até acontecer de forma síncrona, mas ela vai ser em uma única direção. O núcleo que está realizando a palestra, ele não está se conversando entre si por áudio e vídeo com os demais núcleos, com os demais setores. Aí, a comunicação, ela só vai retornar por um telefone, por um fax ou por um e-mail. Eu assisti a palestra feita pelo núcleo de telesaúde, por exemplo, do Hospital de Santa Catarina, tive algumas dúvidas e eu encaminho um e-mail. Parabéns pela palestra, foi excelente. Ficamos em dúvida com algumas questões. X, Y e W. Bota lá as questões. Então, assim, lá na videoconferência nós conversávamos entre si. Na teleconferência, ela é emitida, o sinal de áudio e vídeo é só em uma direção. A interação vai se dar por outros meios.
E aí vem a webconferência. Elas são reuniões que acontecem via web, com a utilização de aplicativos apropriados para compartilhar áudio, vídeo e arquivos. E no caso da webconferência, cada participante interage com os outros por meio do seu próprio computador. Ou seja, o que é que nós hoje estamos realizando aqui? É o que está acontecendo com a gente. Exatamente. Nós estamos realizando, nesse momento, uma webconferência. Cada um de vocês estão no seu próprio computador, celular, e nós estamos interagindo uns com os outros. Podemos compartilhar o nosso áudio, vídeo e arquivos. As reuniões podem ser gravadas, como está sendo, e podem ser assistidas novamente. É uma webconferência. Entenderam a diferença? Voltando aqui, ó. Videoconferência. Os profissionais conversam entre si, mas é bem aquela ideia do SIG. É o hospital XYZ, porque não é meu computador. Estava um horário agendado lá no HU e eu fui lá participar do SIG. Tá? Teleconferência. Só existe a comunicação de áudio e vídeo em uma única direção. Então, eu só recebo um vídeo que eu assisto, por exemplo. É uma teleconferência. Ou até aquele procedimento cirúrgico, mas eu não tenho áudio e vídeo para eu me comunicar com a pessoa lá que está fazendo a cirurgia, por exemplo. E webconferência é o nosso caso nesse momento. Ficou claro? Entendi, professora, entendi. Agora, para a senhora saber que se a pessoa entendeu, a senhora diz assim, então deu um exemplo, aí você vai saber se a pessoa está acordada, se entendeu ou não, entendeu? Porque eu entendi. Perfeito, Fátima. Muito obrigada pelo seu feedback, viu? É muito bom receber o feedback, porque a gente não visualiza vocês, né? Vocês sabem que a gente não tá, eu não estou lhes vendo. Então, por isso que é muito bom ter o feedback verbal. Deu um exemplo, Fátima, aí deu um exemplo. Você quer um exemplo? Você quer aprender comigo? Depois eu vou lhe dar. Quero. Por exemplo, o primeiro que a professora falou é o seguinte, eu estou no hospital, né, o caso da minha filha vai para a unidade básica de saúde, chega lá, não tem um cardiologista, então aquele profissional vai levar a minha queixa ao profissional que vai falar com outro cardiologista, depois vai me dar o meu feedback. É mais ou menos assim. Você vai aprender com a professora, né? Comigo, que eu não sou professora. Já o outro, por exemplo, a gente pode estar vendo, mas a gente não se comunica entre si. Eu vejo o vídeo, eu vejo o que eu quiser, mas eu não vou estar me comunicando. E esse final, não, é o que a professora está fazendo agora com a gente. Ela está falando, estou respondendo aqui, você responde no seu computador. Rapaz, vai estudar, ou preste atenção à aula. Não, estou prestando atenção, eu queria saber se você entendeu mesmo. Você disse que sabia e que queria um exemplo, então eu pedi um exemplo a você. Beleza. As conferências, em geral, elas são muito voltadas para os profissionais de saúde, né? Elas são voltadas para a telesaúde. Então, assim, no primeiro exemplo de Fátima, não seria mais uma teleconsultoria, né? Porque acho que sua filha não é profissional da área da saúde, né, Fátima? Acho que é pedagoga, salvo não me engano. Então, no primeiro exemplo, realmente é aquele exemplo de o país ou uma região conversando sobre um tema, sobre o Covid, por exemplo, sobre o que fazer, qual o melhor tratamento, todos eles conversando, mas é uma reunião agendada a nível de estabelecimento de saúde, não é no meu computador, né? Aí entraria como webconferência. E eu acho que a partir da nossa aula de hoje, nós vimos que existem diversas vantagens no uso da telesaúde. Você tem acesso ao que a gente chama de guidelines, ou seja, ao que está de recomendação, o que é de diretriz para se fazer no caso de uma hipertensão, no caso de uma diabetes gestacional. Os núcleos de telesaúde, inclusive, eles abrem espaço para a gente ter acesso mesmo a BVS, enfim. Então, você tem acesso aos guidelines. Uma outra vantagem, a educação à distância, né, indiscutível no momento, é o que está sendo primordial para a manutenção da educação, né, no nosso país. Terceiro, colaboração do cuidado entre centros de ensino.
Então, permite nessa colaboração intensa. Quarto, segunda opinião formativa. Esse é um termo que é designado em casos de situações, condições, lança-se uma pergunta. E aí, alguns profissionais de núcleo telesaúde, ou até de telesaúde de núcleos diferentes, eles podem lançar mão de dar respostas para aquela pergunta. Aquelas perguntas que são melhor, que são consideradas que foram muito bem elaboradas, baseadas no conhecimento científico e na prática cotidiana daquele profissional, eles colocam como se o nome de segunda opinião formativa. Então, foi uma resposta muito relevante que vai ajudar diversos profissionais de saúde no país, e aí por isso que eles colocam como esse conceito de segunda opinião formativa. Outra vantagem, diminuição do tempo entre um diagnóstico e um tratamento. Outra, aumento da eficiência dos serviços de saúde, melhorando a assistência à nossa população. E aí, para exemplificar para vocês, eu vou disponibilizar um artigo lá no nosso CIGA, que é esse artigo de Steinman et al. 2015, em que ele vai observar, ele avaliou quais foram os resultados obtidos a partir de um ano após a implementação do programa de telemedicina em um determinado hospital. E ele observou que antes a mortalidade teve uma grande diminuição, antes do programa de telemedicina e após. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Estava em 14,4%, reduziu para 7,6%. Choque séptico, redução de 70 para 40. Acidente vascular cerebral isquêmico, 75 para 32. Acidente vascular cerebral hemorrágico, de 36 para 15. Então, isso mostra que essa troca de informações entre os profissionais de saúde possibilitou uma melhor assistência e, por conseguinte, melhores resultados. E aí, nesse caso aqui, foi uma redução da mortalidade hospitalar. Tem uma frase que diz assim, ninguém sabe de mais que não tenha algo para aprender, e ninguém sabe de menos que não tenha algo para ensinar. Então, se a gente ficar achando que o melhor é eu ficar aqui no meu quadrado e as informações que eu obtiver, elas permanecerem somente comigo, seja por uma timidez ou por um egoísmo mesmo, a nossa sociedade ela não vai avançar. Então, o Núcleo Telesaúde, ele veio com a ideia mesmo de expandir, de colaboração, de a gente formar uma rede colaborativa entre nós, profissionais de saúde, visando o que é o nosso bem maior, o nosso grande objetivo, que é uma melhor assistência de saúde da nossa população. Então, a gente precisa sair, muitas vezes, do nosso quadrado, para a gente ter essa troca de informações, a gente ter a humildade que eu não sei de tudo, eu preciso aprender. Às vezes, vem uma experiência do Amazonas, de Curitiba, Tocantins, que vai modificar ali a minha assistência. Ou eu também tenho a contribuir, né? Eu achar que eu não posso contribuir com outros núcleos, outros setores, né? Não, a gente tem que formar realmente uma rede colaborativa, visando todas essas vantagens do Núcleo Telesaúde, que é o melhor para o meu paciente. E algumas questões éticas que devem ser respeitadas, dentre elas o respeito à privacidade e confidencialidade. Como eu encaminho informações do meu paciente para um outro profissional, eu tenho que tomar o maior zelo, cuidado, de ser informações, seja por meio de fotos ou laudos, né, ou enfim, evoluções que eu não identifique esse paciente. Então, se for do rosto, já fica bem mais complicado, porque se ele conseguir, o paciente um dia receber a foto dele no WhatsApp e ele conseguir ser identificado, ele pode sim entrar aí
enfim, na justiça, e você ter problemas com o conselho. Então, o profissional ele tem que ter muito cuidado. Por exemplo, o ideal é que sejam passadas as iniciais do paciente e não o nome dele completo. Então, as informações que eu troco com outros profissionais, eu tenho que ter muito zelo, respeitando essa privacidade e a confidencialidade do meu paciente. Outro ponto, a segurança da informação. Né? Essa informação, ela tem que estar de forma segura, bem estabelecida, para quem eu estou enviando essas informações, e garantindo também, né, atrela-se ao ponto anterior, garantindo a confidencialidade do meu paciente. Essa segurança também vai, qual é o software que está sendo utilizado, se está seguro, se não vai pegar todas as informações dos meus pacientes, né, dos exames laboratoriais, enfim, eu tenho que buscar a garantia da segurança das informações. E o terceiro item é que é interessante que eu adquira ali uma assinatura com o meu paciente do consentimento livre e esclarecido, que muitas vezes pode ser no próprio prontuário do paciente, né? Eu escrevi no prontuário que o paciente está com a lesão, descrevi a lesão, e que eu posso escrever que eu questionei ao paciente se posso retirar uma foto dessa lesão e encaminhar a foto a um dermatologista, né, um profissional médico especializado. E aí, a partir disso, eu posso, inclusive, no próprio prontuário do paciente, pedir para ele assinar. Senhor, por gentileza, assina aqui que você permitiu que eu tirasse a sua foto e encaminhasse a foto, que você está ciente. Então, eu posso fazer isso como uma medida de proteção para mim, para que ele, por um acaso, depois não diga que a foto foi tirada sem o consentimento dele e que eu veiculei aquela informação de encontro ao que ele desejava. Então, é melhor que a telesaúde, ela é muito vantajosa, traz muitos benefícios, mas é bom que eu faça um uso coerente dela, para eu também não trazer problemas para mim. Em especial, com relação à enfermagem, né, falando de telesaúde, nós temos nossa resolução COFEN, né, que determina o nosso Código de Ética, 564/2017, no artigo 46, parágrafo 2º. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência e regulação conforme resolução vigente. Então, vem aí essa questão ética de que se um médico X em outro local, ele prescreveu um determinado medicamento, eu não devo realizá-lo, exceto em casos de urgência e emergência. Então, nesse caso aí, o cardiologista teria que se comunicar com o médico da minha unidade de saúde da família e o médico da minha unidade de saúde da família fazer a prescrição daquele medicamento para eu poder administrá-lo. Aí a exceção, né, que a resolução coloca se for um caso de urgência e emergência, ou que está em regulação, eu posso e devo realizá-la, né, essa prescrição. Mas eu estou proibida em outros casos. Então, finalizamos por hoje. Queria saber se vocês têm dúvidas. Tá legal, professora, tá tudo bem aqui comigo. Tá tudo bem com você? Sil, a teleconferência, ela não tem a mesma interatividade. Porque eu posso fazer até síncrono em tempo real, mas eu não recebo o mesmo feedback por áudio e vídeo, né? Eu só recebo um feedback por e-mail ou por alguma plataforma que eles mandem dúvidas, mas, por exemplo, tá aí, quando tem uma live no YouTube, a pessoa responde lá no chat, né? Seria uma teleconferência.
porque eu não tenho esse feedback audiovisual, né? É uma comunicação diferente, mas em geral, na saúde, acaba acontecendo por e-mail, eu enviar um e-mail para o palestrante, que ele disponibiliza lá no final o e-mail dele, acontece nesse sentido. Então, existe essa pequena diferença que eu mesma também aprendi há pouco tempo e vou passar a utilizar melhor os dos termos, né? Tem alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Não, professora, eu estou muito inteligente hoje. Hoje eu estou inteligente. Outras vezes você perguntava mais. Não, outra vez não perguntava porque não estava inteligente. Só pergunto quando estou inteligente.